que não é tão fácil, né? Tem algumas questões aí. Não é fácil não. Tudo que é... O direito de família ele é muito cansativo, né, Giba? Ele é muito cansativo. Você... Inclusive, eu não sei se eu comentei com você, mas aproveitando, né? Claro, Por fica à exemplo, vontade, Giba. o- lá tá amarrado que é a questão dos convênios, né? É. Com ela, com a ex. Tem como tem que entrar com uma ação mesmo ela casando com outra Você sabe pessoa? que a relação de alimentos, muita gente fala besteira, meu Deus do céu, é assustador que falam por aí. Hoje o YouTube ensina muita coisa errada, o Instagram, todo mundo se auto-intitula, né, especialista, isso é um perigo. Acho que todo mundo tem o direito de se expressar, o direito de aparecer, o direito de se vender. Tem sim, mas tem que ter responsabilidade no que você fala, né? E aí muita gente fala assim, a pensão alimentícia acaba com 18 anos. Acaba o direito com 21. Se faz faculdade com 24. Você sabe que isso é a maior mentira, né? A pensão Sim. alimentícia, quando ela é declarada pelo Poder Judiciário, você, para poder deixar de pagar, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma ação de exoneração. Você tem que provar a falta de necessidade da criança, no caso o adulto já, passou, não é mais nem adolescente, né? A falta de necessidade e a falta de possibilidade. Aí você consegue exonerar. E a revisão é a mesma coisa, a revisional, né? Tem muita gente que faz a ação de execução de alimentos. Porque tem um acordo no papel, mas eu vou fazer execução quando tem o quê? Quando tem uma sentença judicial, uma ação de alimentos anterior. Você sabe que outra coisa também que aumentou muito, Giba? Muita gente, pai, tá fazendo ação de alimentos por conta própria. Por quê? Porque o pai, para não ter dor de cabeça, não passar nervoso, ele faz ação de alimentos para que a empresa já desconte em folha, entendeu? Então ele mesmo faz a ação. Ele não precisa ser réu, ele pode ser. E a justiça enxerga isso com bons olhos, por quê? Porque se você está procurando o judiciário para resolver, é sinal que você tem boa fé, né? Então, mas no caso de convênio médico e que estava estabelecido no papel, sim, mas aí agora casou com outra pessoa. Mesmo assim, eu tenho que permanecer pagando. É que esse acordo que foi feito foi no divórcio ou não? Não chegou a ser no divórcio? Não, Não. foi na questão da pensão que a juíza atrelou isso junto. Entendi, entendi. Olha que chato, né? Na verdade, como você fez um acordo dentro do Poder Judiciário, esse acordo só pode ser quebrado, né? Através de uma revisional. O correto é você fazer uma ação para resolver essa situação. Ou, Mas você acha que eu tenho chance de ganhar? sim, já casou de novo, né? Você tem as suas obrigações com as filhas, mas não com a ex-esposa, Sim. entendeu? Não, com ela não, ela É. até casou de novo. Agora o bom é resolver isso amigavelmente, né? O bom é resolver Não, isso. mas ela vai querer que eu. Poxa, ela casou e falou, ó, e você vai continuar pagando meu convênio? É complicado, né? Só falta ela falar, paga do meu novo marido também, né? Só aí já dá quase 800, É, R$ 800. nós sabemos o quanto custa as coisas, tá tudo muito caro, né? Tudo É tá muito caro. convênio médico, convênio odontológico. Bom, a gente está dentro do horário, então, Júlio. Vamos jogar a Vamos lá. cartela aqui, tá Vamos sim, bom? vamos sim. Um excelente programa, tá Muito bom? obrigado. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 3 de
Vamos lá, vamos iniciar aqui mais uma aula aqui no Conselho Federal. O professor Júlio, que dá aula aqui, já vai para mais de 7 anos. Passa rápido, né? Passa rápido. E fico muito feliz. Muitos alunos meus da pós-graduação, da graduação, hoje militam aulas também, militam palestras aqui na TV do Cresce. É muito legal isso, muito bacana. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu desejo tudo de melhor para os meus alunos, que possam atingir os seus sonhos, os seus objetivos, né? Eu falo que o conhecimento nós não devemos levar para o caixão, não, tem que transmitir. Então isso é muito bom, muito feliz por isso. Vamos juntos aqui, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, mais um encontro importante. Nós vamos falar sobre o uso capião, tudo sobre o uso capião. Professor, o que muda em relação ao uso capião para o próximo ano? O que muda? O que acontece? Quais são as teses novas? O que tem de novo? Tem muita coisa. O uso capião, eu sempre falo que nós não aprendemos na graduação. E muita gente coloca no cartão especialista em direito imobiliário, mas não conhece as 36 espécies de uso capião. Não dá para falar que é especialista, hein? Tem que estudar, tem que correr atrás. Quando nós falamos de uso capião, nós temos 3 procedimentos. 3 procedimentos. Procedimento judicial, uma ação judicial de uso capião. Já falamos aqui em outras aulas, no endereçamento, a vara deve ser encaminhada a ação à vara especializada, à vara de riscos públicos. Quando nós não temos a vara especializada, nós vamos usar a vara civil. Qualificação, casou, está casado, né, gente? Não tem jeito. Vai mencionar a esposa, o marido na ação de uso capião porque é o desconsórcio necessário. A exceção é pedir a citação do companheiro, da companheira. Isso também ocorre quando ocorre o divórcio. Ou ainda juntar uma carta de anuência. Também uma saída. A qualificação da ação de uso capião não tem que ter réu. Quando o advogado, eu ensino isso, hein? Quando o advogado ou a advogada coloca réu na ação do capião, você vai me desculpar. Errou feio, não sabe o que está fazendo. É ação declaratória, hein, gente? Não pode incluir réu. Ação declaratória é réu do quê? Professor, mas o sistema, o ESAGE, o PROJOC, o PROJOLTA, tem vários sistemas. O Brasil é um país muito grande. No sistema, na hora de distribuir a ação, nós incluímos um réu. Mas um réu de mentirinha, porque na peça não tem réu. É que o sistema é falho. E quando nós incluímos um réu de mentirinha, nós incluímos o último proprietário, que conste na matrícula, ok? Proprietário é proprietário. Em relação aos fatos, no uso capião não podemos deixar de mencionar posse, mansa e pacífica, animus domini. Nos fundamentos, nós vamos optar por uma das 36 espécies do uso capião, sem medo de ser feliz, não tem negócio de ficar em cima do muro. E no pedido, o valor da causa é o valor venal, o valor de referência. O pedido, nós vamos pedir a abertura de uma nova matrícula. O cartório pode abrir uma nova matrícula se você ganhar a ação, ou ele pode registrar a sentença conservando a última matrícula. Quando nós falamos aqui de uso capião judicial, esse é o caminho das pedras. O uso capião administrativo, nós vamos usar normalmente a REURB. Nós vamos fazer um requerimento, elaborar um requerimento, vamos protocolar esse requerimento de uma comissão de regularização fundiária, a prefeitura vai analisar, a prefeitura, o município, a comissão de regularização fundiária definindo o pedido, vai expedir uma certidão, que chama certidão de regularização fundiária, e eu levo essa certidão no cartório. Tem muita gente falando bobagem, muita gente falando que o uso capião administrativo é a mesma coisa que extrajudicial. Não, essa confusão já foi feita lá no passado, no início. Inclusive o professor deu aula defendendo que era a mesma coisa, mas lá atrás, quando nós não tínhamos a definição do uso capião extrajudicial. Hoje a doutrina e a jurisprudência, eu classifico isso nos meus livros, o uso capião, nós não podemos achar que o procedimento extrajudicial é uma modalidade, é uma espécie, é um outro procedimento que foi criado, ou melhor, regulamentado. Por isso nós temos o procedimento judicial, que eu já falei, tem que respeitar os requisitos do artigo 319, temos o procedimento extrajudicial, que tem a ver com o Código Civil, Lei 6.015, tem a ver com o provimento 65, tem a ver também com o tabelião de notas. E tem o procedimento administrativo. Então, 3 procedimentos e 36 espécies. Voltando aqui no procedimento administrativo, eu já falei aqui que para essa REURB. É uma solicitação que eu faço ao tabelião. O tabelião de notas, ele vai lavrar a escritura pública e depois eu vou solicitar o registro da certidão. Da certidão não, da escritura pública. Quando eu falo de extrajudicial, tá? Então, qual que é a diferença do extrajudicial para administrativo? O administrativo é requerimento. Prefeitura, comissão de organização fundiária. Extrajudicial, eu estou utilizando o cartório tabelião, que vai lavrar uma escritura pública
de constatação de uso capião. Pego essa escritura pública e levo a registro de imóveis. Perceba que todas as modalidades de uso capião, todas as espécies, têm o mesmo objetivo, é regularizar o imóvel. Tem o objetivo também de sanar vícios registrais, tem o objetivo de unificar a área, tem o objetivo de individualizar uma área, tem o objetivo de apresentar uma tese de defesa. O uso capião também é usado como matéria de defesa, súmula 237. Mas todas as modalidades de procedimento, seja judicial, extrajudicial ou procedimento administrativo, o fim é o mesmo, né, gente? O fim é registrar. No uso capião judicial, eu vou registrar a sentença de uso capião. O cartório que vai decidir se vai abrir uma matrícula nova ou não. É muito difícil o cartório se negar. Um professor mandou uma mensagem para mim recentemente, ocorreu a negativa do cartório, mas a perícia, a planta topográfica, não bateu com a planta juntada na petição inicial. Então o cartório realmente negou o registro, mas é muito difícil de acontecer. Mas veja que na petição inicial, o grande objetivo nosso é registrar a sentença. No uso capião administrativo, o grande objetivo nosso é registrar a certidão de regularização fundiária. E no uso capião extrajudicial, o nosso objetivo é regularizar através do registro da escritura pública de uso capião. Então, o uso capião só causa efeito, só temos aplicabilidade com um registro, seja da escritura pública, da sentença ou da certidão de regularização fundiária, tá? Para fazer o uso capião, nós já conversamos aqui, nós temos aí que ter 3 requisitos, 3 pressupostos: posse, mansa e pacífica e animus domini. Vou repetir: posse, mansa e pacífica e animus domini. Tem que ter esses 3 requisitos, senão não dá para pensar em uso capião. Quando eu falo de uso capião, nós temos grandes novidades para esse ano novo que está chegando. Essas novidades que eu falo são os devidos reconhecimentos, né? Nós vamos entrar no ano novo com a jurisprudência pacificada em vários sentidos a respeito do uso capião. Primeiro sentido, primeira situação que nós temos uma jurisprudência muito bem esclarecida, é em relação à soma da posse. No Brasil existia aquela discussão se soma posse ou não soma soma. A soma da posse é um instituto real possível. A soma da posse é prevista, sim, no Código Civil. A soma da posse, conforme enunciado 494, se eu somo a posse de alguém, essa pessoa não tem a posse, ela está inventando, ela está mentindo, eu vou sofrer as consequências, vou perder a ação, vou ter o requerimento negado, o requerimento de registro do uso capião extrajudicial, do uso capião administrativo. Por quê? Porque eu não estou conseguindo somar a posse. Súmula, não é súmula, ou melhor, é enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. O enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil diz o quê? Que na soma de posse, se com quem você está somando essa posse, se tiver vícios, você responde, né? Por isso. O que é responder por isso? Não vai ser somado, você vai perder a ação, vai perder a oportunidade de registrar. Por isso a soma de posse, nós precisamos tomar cuidado. Eu posso fazer uso capião no meu nome com um dia de posse. Um dia. Um mês. Tem muitas construtoras que fazem isso aqui no escritório do professor Júlio. E nós ganhamos ação com facilidade. Mas qual que é o pulo do gato? Eu preciso, para somar posse, provar a posse de quem eu estou somando. Eu não posso fazer a ação e focar só no autor, na autora, nos autores, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Porque se eu estou usando, se eu estou pedindo a soma de posse, e eu não provo a posse de quem eu estou somando, como que o judiciário vai deferir, como o cartório vai deferir esse pedido? Então, cuidado. A soma de posse é possível, está muito bem definido agora para 2022, conforme a jurisprudência, a doutrina. Eu escrevo muito isso nos meus livros, mas nós precisamos tomar cuidado, porque o enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele é muito claro. Se eu somo a posse, se aquele que eu estou somando a posse, aquele ou aquela, tiver vícios, eu vou perder a ação, eu vou perder a oportunidade de registro. Por isso a soma de posse ela pode ser utilizada, mas eu preciso sim tomar muito cuidado, ter muita atenção em relação a isso. O que seria bom fazer nessa situação? Você sim juntar declarações, juntar prova testemunhal, se você solicitar uma audiência de instrução de julgamento, não é muito comum a audiência no uso capião, mas seria um meio probatório, com as provas orais, isso é muito importante. A soma da posse eu vou fazer no uso capião através da forma originária e da forma derivada. A forma originária se dá, gente, através, sim, da herança. Sim, eu recebo a posse do meu pai, da minha mãe, eu recebo a posse do meu avô, da minha avó, do meu irmão, eu vou usar a soma da posse, com a posse que ele tinha, que ela tinha.
Mas a soma da posse pode ser usada de forma derivada. Então, eu compro, o professor Júlio César Sanches compra de você que está assistindo a sua posse. Você tem um imóvel irregular, totalmente irregular, não tem escritura pública, não tem registro, e aí você quer vender o imóvel. E aí eu explico para você, você não pode vender a propriedade porque você não tem, que você pode vender o registro. Desculpe, a posse. E você fala, eu aceito vender a posse. Nós vamos fazer um contrato que chama cessão de direitos possessórios e afins. Nesse contrato eu vou incluir uma cláusula de soma de posse. Aí o que eu faço? Eu faço um uso capião no meu nome, mas usando a sua posse, tá? Eu faço um uso capião no meu nome, usando a sua posse. Então, ponto importante, ponto interessante aí. Ainda para 2022, ficou esclarecido aqui a posse complementar no decorrer do processo. A posse complementar no decorrer do processo. O início dessa possibilidade aconteceu em 2018. O Superior Tribunal de Justiça, especificamente a terceira turma, decidiu de fato que você pode usar a posse no decorrer do uso capião para efeitos de requisitos possessórios, de lapso temporal. Quando nós falamos da posse, a posse complementar, é você fazer uma ação de uso capião, distribuir, o uso capião durou 5 anos, 3 anos, 2 anos, tem uso capião em Osasco que dura menos de 1 ano, parabéns para o judiciário, esse é um judiciário decente, eu falo quando é para elogiar, eu falo, quando é para criticar, eu critico. Isso é prestar serviço para o cidadão brasileiro, não esses fóruns que ficam enrolando para decidir alguma coisa, né, esses cartórios. Então tem que elogiar mesmo. Fora de Osasco nós temos usos capiões com menos de 1 ano, judicial. Então vamos dizer que o seu uso capião durou 3, você tinha 7 anos de posse, 7 mais 3, 10. Isso é a posse complementar, é você contar com a posse no decorrer do processo. É a chamada posse complementar. Tá? Então essa posse pode ser complementada no decorrer do processo, também uma novidade aí, a partir de 2018, ganhou força e nós entramos aí no ano novo, 2022, sabendo que isso é possível, né? Então também pacificado a respeito do uso capião, atualizando para que você possa saber tudo sobre o uso capião a partir de 2022. Vamos lá, outro ponto importante que eu queria tratar com você, nós fechamos o ano e podemos iniciar um ano, né, batendo na mesa que também existe essa possibilidade, é o uso capião de herança, né, gente? Ficou pacificado, sim, que é possível o herdeiro que tenha a posse exclusiva, todos os pressupostos do uso capião, posse, manso pacífico, animus domini, é possível esse herdeiro, por mais que ele seja coproprietário, porque já foi feito o inventário e foi registrado o formal de partilha, foi feito o inventário no cartório através da escritura pública, foi registrada a escritura pública, ou não foi feito o inventário, ou o inventário está em andamento, é possível, sim, o herdeiro fazer o uso capião. Isso está pacificado. Nós temos ainda uma situação polêmica nos primeiros graus de jurisdição, alguns juízes não são atualizados, mas é fato. É fato que nós temos aí decisões de quem interessa, que é nosso terceiro grau de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça, a terceira e a quarta turma, isso já está pacificado, que é possível o uso capião de herança, é possível o uso capião do herdeiro, o uso capião contra herdeiros, o uso capião não é contra ninguém, mas é um termo que é utilizado, desde que esse herdeiro tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel. Gestão exclusiva significa que ele ou ela paga todas as contas, de forma exclusiva mesmo, água, luz, IPTU, entre outras contas, benfeitorias no imóvel, manutenções, e tem a posse exclusiva. Gestão exclusiva, mais posse exclusiva, mais pressupostos do uso capião, posse, manso pacífica, animus domini, dá o direito ao herdeiro fazer o uso capião, sim, está pacificado, a jurisprudência você acha com facilidade. Fechamos o ano, iniciamos o ano de 2020, também com essa jurisprudência pacificada sobre esse assunto. Alguns outros pontos que eu queria falar com você, né, com muito carinho. Professor Júlio, vou fazer uso capião no cartório extrajudicial. Quanto eu gasto? Você vai gastar com as certidões, topografia. A topografia, gente, é a planta mineral descritivo. É a planta mineral descritivo. A topografia, em regra, eu teria que ter isso em casa, guardado, mas nós não somos assim. O brasileiro não é organizado. Então, muitas vezes eu consigo essa topografia aonde? Eu consigo na prefeitura, no setor próprio. Eu vou pesquisar que setor é esse. Se for o município de São Paulo, exemplo, lá fica ali no viaduto do Chá. Embaixo do viaduto do Chá, dessa escada rolante, ali tem o setor de arquivos, de documentos da prefeitura. Mas tem prefeitura que delega isso a uma autarquia, tem prefeitura que leva isso para outro lugar, tem municípios que é na própria prefeitura, você vai ter que pesquisar. Mas eu acho isso com facilidade na prefeitura ou no cartório de imóveis.
Quando eu não acho esse documento nem na prefeitura nem no cartório, o ideal é fazer uma topografia. Quero lembrar a você que mesmo você fazendo uma topografia atualizada, o juiz vai nomear um perito, sempre. Quantos por cento? 200%. 100%, né? O juiz vai nomear um perito, sim, porque a perícia topográfica é muito importante no uso capião. O perito, por mais que tenha uma planta, um manual descritivo, tenha a matrícula, o perito vai analisar se aquela situação fática da posse existe, se existe alguma diferença de metragem e os requisitos do uso capião, tá? Sempre vai ter. Quando nós falamos do uso capião no cartório, não tem perícia, mas eu preciso de uma topografia atualizada. Quando eu falo no cartório, eu vou pagar os emolumentos. De quem? Do cartório, tabelão de notas, que vai lavrar a escritura pública de uso capião, e vou pagar o registro. No uso capião judicial, eu pago a taxa judiciária. No Brasil é um país muito grande, nós temos estados que cobram 1% do valor da ação, tem estados que cobram 2%, tem estados que cobram 3% e tem estados que cobram 4%, você sabe disso. O valor da ação do uso capião é o valor venal, né, gente? É o valor venal, o valor de referência. Então, esse é o valor da ação ou do requerimento do uso capião. Então, os emolumentos no cartório, tanto no tabelião como no registro, você vai pagar com base no valor venal. E na ação do uso capião a mesma coisa. Na ação do uso capião, além da taxa judiciária, você vai pagar as citações. As citações você vai pagar. Citações de quem? Dos confrontantes, dos vizinhos, vizinhos tabular, vizinhos de domínio. Vai pagar as citações também dos últimos proprietários que constam na matrícula, dos últimos no plural ou no singular, do último ou da última, tá? Se falecido, dos seus herdeiros. Lembrando que o uso capião também não gasta muito com citação. Citação via correio, em regra, não é muito cara, né, gente? R$10, 20 centavos em alguns estados, tem estado que é R$8, tem estados que é 12, então não é muito não, Lembrando sempre que você pode pedir a justiça gratuita. Pedir a justiça gratuita não é pedir a utilização dos serviços da Defensoria Pública. Pedir a justiça gratuita, quando você vai contratar um advogado, vai pedir a justiça gratuita, você tem que ajudar o advogado ou advogada. Você tem que juntar o quê? Você tem que juntar provas que você precisa do deferimento da justiça gratuita. Então, contas de consumo, cartão de crédito, extrato negativo, você precisa provar, tá? Precisa provar para que você consiga, de fato, sim, o deferimento da justiça gratuita. Lembrando que tem requisitos, né? Você não pode ter uma poupança com mais de R$14.500, você não pode ganhar mais que 3 salários mínimos, você não pode ter uma casa acima de 145 mil. Então tem requisitos aí para que você consiga a justiça gratuita. Quando consegue o deferimento, não paga nada. Taxa judiciária, não paga citação, não paga sucumbência, não paga taxa recursal, só paga o perito. O perito, por mais que esteja previsto no artigo 98, tá lá, é Brasil, né? Artigo 98 está escrito lá que você não paga a perícia quando você tem os benefícios da justiça gratuita. Mas o judiciário, dizem que em alguns outros países, não sei, acho que no Brasil isso não ocorre não, tá? Em alguns outros países o judiciário divide, né? Então a perícia é 5 mil, metade, metade fica para o Poder Judiciário, metade para o perito. E isso acontece em outros países. No Brasil não, né, gente? No Brasil isso não acontece, não imagino que ia falar um negócio desse. Então, por isso, por mais que apareça a perícia no artigo 98, por mais que apareça na justiça gratuita, com o deferimento da justiça gratuita, um direito de você ter a justiça gratuita em relação aos serviços prestados do perito, fato é que você vai pagar, tá? Vai pagar porque o judiciário entende dessa forma, mas isso que eu falei aqui é outros países, eu estou dando exemplo de outros países, o Brasil, claro que não acontece isso, o Brasil é um país muito correto, né, gente? Aqui não tem corrupção. Então, muito claro em relação a isso, tá bom? Vamos lá, gente, olha só, o que eu quero falar para você então? Para pensar em uso capião, 3 pressupostos: posse, manso pacífica, animus domini. Para 2022, o que ficou pacificado? A posse complementar, a soma de posse, a posse do herdeiro, ou melhor, o direito de uso capião do herdeiro, ficou pacificado também. Ficou também muito esclarecido aqui, para esse novo ano, a possibilidade de uso capião de vaga de garagem, várias decisões, uso capião também de terrenos, de apartamento, que era uma discussão, é possível. Área comum, ainda nós temos uma dificuldade em ter sucesso no uso capião de área comum, mas de área individual, área privada, sim, cabe uso capião. Ficou pacificado para esse ano 2022 também outras situações importantes, como o uso capião de coisa própria. Você fazer uso capião, se você tem 100% do imóvel, não existe possibilidade de ganhar esse uso capião, não tem lógica. Você faria esse uso capião para fraudar credores, mas se você tem aí a posse e você tem a propriedade, um percentual, 15%, 20%, 10%,
é possível você fazer uso capião de coisa própria, tá? Isso é importante. Importante também deixar claro aqui que eu posso usar o uso capião em matéria de defesa, súmula 237 do Supremo. Então fica bem pacificado. E para 2022, quero deixar claro para você, que também ficou muito bem esclarecido, que a posse é um direito sui generis, um direito autônomo em relação aos demais direitos. Isso aparece no enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, tá bom? Deixa eu passar para você, quero convidar todo mundo aqui que está assistindo essa aula aqui. Todo mundo. Professor Júlio, quero fazer uma pós-graduação. Tenho a honra de ser coordenador em 27 pós-graduações. A TAMI, que eu amo demais, a TAMI, o carinho que eles tratam os professores, os alunos. Mas eu tenho uma pós online. E essa pós online, o projeto é democratizar o direito para o corretor de imóveis, a corretora, advogado e o leigo. Tem muito leigo fazendo essa pós. R$ 950,80 é o valor da pós. É o valor da pós inteira. Online, 100% online, mas você tem um plantão de dúvida, oficina de prática uma vez por mês com o professor do curso ou o coordenador, que sou eu, sou coordenador e professor. Então, venha fazer essa pós comigo. Você quer fazer uma pós de direito imobiliário, transações e negócios imobiliários, uma pós que você gasta aí um valor menor que R$ 1.000, parcelado ainda, e aí você tem uma pós que você pode fazer em 12 meses, 18 meses, é com você. É online, você tem o seu tempo para fazer. Mas é muito legal, é muito prática, tem material de apoio, modelo de contrato, muito legal. Então eu convido você, está aparecendo para você, www.portal.esu, isso, acento no ESU, hein? ESU quer dizer Escola Superior Universitária. www.portal.esu, Escola Superior Universitária, né? esu.com.br, www.portalesu.com.br, tá bom? Professor, quero marcar uma mentoria, uma sessão de mentoria com o professor, também vai aparecer para você o telefone, o WhatsApp, tá? do escritório para você agendar mentorias para dúvidas. O 11 97685 3891. Vou repetir, tá? 11 97685 3891. Quem quiser entrar em contato, esse é o contato do escritório do professor Júlio. O e-mail, julio.professor.direito@gmail.com. Eu passo meu e-mail, gente, mas o professor está com uma dificuldade muito grande de responder e-mail. Estou com quase 1.000 e-mails para responder. A demanda aumenta muito no final do ano, então se for urgente, tem que ser telefone. Ah, professor, eu vou mandar uma dúvida por e-mail. Vou demorar para responder, tá bom? E siga o professor nas redes sociais. Se inscreva lá no canal do professor Júlio César Sanches, também no Instagram, professor.julio.sanches, tá bom? Tem perguntas? Sempre tem. Vamos lá, tem perguntas? Vamos ver, sempre tem boas perguntas. Olha o Márcio Lúcio aqui, olha só, hein? Um corretor pode fazer a uso capião para o cliente ou somente advogado? O corretor de imóveis, ele pode fazer o quê? Due diligence, que é um serviço muito legal, né? Auditoria antes de uma transação imobiliária, o compliance imobiliário, que é uma auditoria após a transação imobiliária, o due diligence é antes. Serviços de avaliações, gente, está faltando gente boa no mercado. O próprio acompanhamento de uma transação imobiliária, seja de compra e venda, seja de um imóvel na planta, comercial, residencial, seja uma relação locatícia. O uso capião pode, o corretor pode sim prestar um serviço dentro do processo uso capião, como uma avaliação do imóvel, juntada de documentos, mas para fazer a ação de uso capião precisa ter advogado assinando e para fazer o procedimento no cartório, né, o uso capião extrajudicial também precisa do advogado assinando a escritura pública, é indispensável, é obrigatório, mas aí dá para a corretora fazer parceria com o advogado, né, com certeza, tá bom? Legal, respondida a pergunta aqui, tem mais perguntas? Sempre tem, olha lá. Luiz Antônio, bom dia, professor Júlio. Bom dia a todos. Formal de partilha com cessão de direitos pelos 4 filhos, a favor da mãe. O filho que mora com a mãe tem direito ao uso capião? Tem direito ao uso capião. Quando o herdeiro tem direito ao uso capião? Nós falamos isso na aula. Quando ele tem a posse exclusiva e ele tem a gestão exclusiva do imóvel. Ele paga as contas do imóvel. Então ele tem direito ao uso capião. Se o herdeiro mora no imóvel, mas não tem a posse exclusiva, não tem a gestão do imóvel, né, gestão exclusiva, também talvez não tenha os pressupostos para o uso capião, a posse mais pacífica no nome, não tem direito ao uso capião. Se fizer a ação, vai perder. Ah, vai perder. Legal, respondida a pergunta aqui. Vamos lá. A próxima pergunta. Ótimo. Maria Lúcia, bom dia para você também. Percival Fonseca, muito bom, professor. Vou encaminhar uma dúvida. Encaminha sim, tá? Volto a falar que pelo e-mail demora um pouquinho para responder. Estou tentando criar uma estratégia para dar conta. Gente,
Tá aparecendo meu contato de novo para vocês, o WhatsApp do escritório é o 11 97685 3891, tá bom? Deixa eu trazer algumas dúvidas que chegaram aqui no WhatsApp em relação a esse assunto. Alguns corretores mandaram. Professor Júlio, qual a importância do advogado ser especialista e do corretor de imóveis para regularização de imóveis? A letra aqui eu não consegui. Tá, mas sem óculos é terrível. Eu sempre falo, né? O corretor de imóveis, a corretora, o advogado, o médico, o contador, quem faz tudo, gente, não faz nada. Seja especialista. Você quer ver um corretor bombar no mercado, dá certo, é aquele corretor que vira especialista. Aquele corretor que é corretor só de imóveis comerciais, ou só de imóveis residenciais, só de apartamentos, só de terreno, só de imóveis na planta, né? Incorporadoras. Não dá para fazer tudo nessa vida, gente. Quem faz tudo não faz nada. E eu falo isso para os meus alunos advogados. Como que você vai fazer aposentadoria e vai falar de uso capião? Não tem nada a ver. Você está chutando, você está vendendo. Criminal e uso capião, não dá. Tá? São ramos diferentes. Você atuar em segmentos diferentes do direito civil, eu amo direito médico, amo direito de família, atuo, faço divórcio, separação, mas é direito civil, né, gente? Nasce da mesma fonte. Agora, eu querer atuar em criminal, trabalhista, previdenciário, não bate. Aí você vira um captador. E ninguém quer contratar um profissional clínico geral, porque sabe que ele vai errar. A chance dele errar é muito grande. Mais uma pergunta aqui do Gilson. Professor Júlio, o corretor de imóveis é obrigado a tirar as certidões? Não que ele seja obrigado, mas o corretor ou a corretora imobiliária que não pratica o due diligence, né, com várias certidões numa transação imobiliária de locação, de compra e venda, o que vai acontecer? Ele é responsável pelos seus atos. Se o negócio der errado, o corretor, a imobiliária, a corretora será responsável. O mesmo acontece com o advogado. O corretor não é contratado, gente, muitas vezes só para apresentar o comprador ao vendedor, o locador ao locatário, mas ele é contratado pela sua responsabilidade, né? Então, por isso é muito importante em qualquer transação imobiliária você praticar o due diligence. O que é o due diligence? A solicitação de vários documentos, tá bom? Chegou uma dúvida nova do chat. Quando você perguntar, se tem mais dúvida. Vamos lá, pode mandar, Felipe. Tem mais uma dúvida aqui que apareceu aqui, vamos lá. Professor, perdi um terreno por não ter feito a escritura. E perde mesmo, hein, gente? Perde mesmo. Tem um contrato e o PTU pago há 37 anos da empresa que comprei perdeu um processo e o juiz fez a penhora dos bens após o trânsito julgado. Se você tivesse a posse ainda desse imóvel, poderia ser feito o uso capião. O uso capião, por mais que a matrícula tenha vários gravames, ela é sem ônus, né? Você consegue ter uma matrícula nova. Então, se você tem a posse. Quando nós perdemos a posse, tem uma ação esquecida, pouca gente sabe, mas é a ação publiciana para recuperar o imóvel. Poderia ser uma opção aí nesse sentido, tá bom? Gente, quero agradecer a todos, muito obrigado. Nós temos ainda outras aulas, né, antes do final do ano, mas eu agradeço a todos. Paz, saúde, amor, parabéns aí, você que acompanhou a aula. Com muito carinho, nós trouxemos aqui, sim, as novidades, para você saber tudo sobre o uso capião, as novidades relacionadas ao ano de 2022, conforme a jurisprudência finalizada em 2021, e tratamos aqui de todas as despesas, os gastos, as custas para fazer o uso capião. Então você está muito bem orientado, essa é a intenção, com muito amor e carinho. Peço aos corretores, corretoras, advogados, advogadas, vamos ser leais, falar a verdade ao nosso cliente, fazer o bem, não assuma algo que você não conheça, seja honesto, né? O seu nome é tudo. Então, cuide do seu nome, tá bom? Um abraço e até a próxima, gente. Muito obrigado. Bom dia, tudo bem com vocês? Deu a voz da Sônia, gente. Sexta-feira, dia 3. Pronto, foi. Sem querer pertencer à voz da Sônia aqui. Giba, muito obrigado. Qualquer coisa você me liga. Tem um amigo aqui, sabe disso. Tá bom? Muito obrigado. Bom trabalho aí. Fica com Deus. Felipe, prazer. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Felipe, prazer em falar com você novamente, tá bom? Um abração pra você. Qualquer coisa que você precisar, manda pra mim. Semana que vem, se tiver Fale Corretor, manda aí que a gente grava também, tá bom? Valeu, abraço. Tchau, gente. Boas obras aí.